sabemos disso, né? Por exemplo, em 2017, né, a cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio, sofreu uma exponenciação de casos de racismo religioso, atrelados a grupos, né, de varejistas de drogas que se autodenominam evangélicos, né, e que iniciaram ao longo desse ano de 2017 uma jornada de combate aos terreiros de Umbanda e de Candomblé pelas periferias da Baixada, né? Então, assim, por exemplo, entre 2017 e 2018, para vocês terem uma noção, a Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro registrou mais de 1,5 mil casos de racismo religioso, né? E a maior parte deles sendo em Nova Iguaçu, tá? Então, assim, o que a gente constata? Que apesar, né, de uma série de campanhas, né, e avanços que são inegáveis, né? Então, estou lembrando, por exemplo, da campanha para o censo de 2010, quem é de axé diz que é, a campanha Libertem o Nosso Sagrado, de conselhos como o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, o CONEPLIR, que foi criado em 2018, da instituição de uma delegacia especializada em 2011, a DECRAD, e mesmo da criação recente da Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa na Prefeitura do Rio de Janeiro, a CEDR, né, a gente vê que o racismo religioso está muito longe de ser vencido ainda, né? Em maio, né, de 2021 foi instaurada uma CPI na Alerj, né, para analisar ocorrências, né, de racismo religioso, particularmente nos municípios de Campos dos Goytacazes, né, e também na Baixada Fluminense, dado o aumento, né, assim, gigantesco de denúncias. Em novembro de 2021 foi aprovado também na Alerj, né, o projeto de lei Observatório Mãe Beata de Iemanjá sobre racismo religioso, de autoria original da deputada Renata Souza, né, cujo objetivo, finalidade, né, é coletar, ordenar e analisar dados sobre violência praticada ou tentada contra grupos e terreiros de religiões de matriz africana. Em abril de 2022, houve a apresentação desse relatório final, né, dessa CPI da intolerância religiosa, com 35 recomendações a órgãos públicos, né? Então, assim, não vou citar todas aqui, mas inclusive a inclusão do líder religioso na denúncia e ou investigação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, né? Quando houver indícios de sua participação como mentor ou coautor do crime, tá? Então, nesse momento nacional que nós estamos vivendo, no nosso entendimento como nos agir, são inarredáveis a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos, o atendimento à vida, especialmente das mulheres indígenas, né, dos homens negros, dos LGBTIs, né, e praticantes de religiões de matriz africana, exige atenção política, jurídica de monta, né, que não está no horizonte, né, da forma, digamos assim, que nós de fato desejamos, né, mesmo com o resultado que obtivemos, né, no segundo turno, né, teremos muita construção pela frente, muitas lutas, enfim, e organização política, né? Mas nós sabemos que nós estamos atravessando um processo histórico muito complexo, nefasto, né, que nos trouxe até aqui, somado a uma direção econômica ultra neoliberal, né, que estimula o enraizamento cultural de uma ideologia dominante, né, que antes de ser racista, misógina, feminicida, LGBTfóbica, né, ela é, antes de tudo, essa ideologia dominante, a gente está falando da ideologia capitalista, ela é desumana, né? Ela é individualista, ela é negacionista, ela é fria, ela é bélica, ela é carregada de ódio, né? A gente não pode poupar palavras para traduzir, né? Então, assim, que nós nos ADIR defendemos, né, junto com tantas outras companheiras e companheiros, né, anticapitalistas,
é a unificação solidária das nossas lutas, né? Reconhecendo as relações, né, entre classe, raça, etnia e gênero na sociedade, né, para a gente enfrentar de um modo mais substantivo, né, o apagamento das nossas memórias e o extermínio da nossa gente. Então, assim, eu gostaria de encerrar, né, agradecendo, em primeiro lugar, imensamente, mais uma vez, o convite, né, a audiência de vocês, e deixar o convite, né, para que todos os dias a gente se abra para reaprender a nossa própria história. A gente vem trocando muito sobre isso no Nos Radir, né? Inclusive tem momentos que são até catárticos, né? Porque é isso, né? Como é que você vai falar de racismo religioso e você não vai lembrar de episódios da sua própria história de vida, ou da história de vida de um parente seu, ou da sua própria história familiar, né? Então, assim, que a gente se abra a reaprender, né? Não só a história do mundo, a história desse país, mas também a história das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais, né? Quem foram as nossas ancestrais, os nossos ancestrais? Como eles sobreviveram, né? O que nos deixaram de legado? Então, nós do Nos Radir, para encerrar mesmo, nós entendemos que toda essa história mal contada, né, pelos poderosos, nos forjou, nos alienou, mas também recontada e reouvida também pode nos libertar. A gente entende que liberdade, emancipação humana, liberdade plena são impossíveis, né? Sob a ordem capitalista, né? Mas é fato que o conhecimento nos bancos da educação formal e no ativismo político é a nossa grande arma, né? Então, por isso que eu estou felicíssima de estar aqui representando as minhas companheiras, os meus companheiros, né? Muito grata ao Ivan, Terezinha, né? E também grata aqui a Wagner, né? E o que eu desejo para nós é que a gente aprenda, né? Juntas e juntos, né? Ou seja, com todo mundo, né? Com mulheres, com indígenas, com homens negros, com LGBTIs, com praticantes de religiões de matriz africana, não importa se a gente é agnóstico, se a gente é ateia, né? E quem mais quiser vir solidariamente, né? Quem estiver se opondo a essa barbárie, né? Está no mesmo lado que nós, né? Então, vamos nos aproximar, vamos nos ouvir e vamos lutar, né? Juntos, né? Juntas, juntos. Então, para fechar mesmo, para nós, né? Do Nos Radir, movimentarmos-nos, né? Em defesa da democracia hoje, que isso ainda está posto, não é porque nós tivemos a vitória de Lula, né, no segundo turno que isso está resolvido, né? A democracia no Brasil, ela sempre foi fragilíssima, isso não se alterou, foi por um triz, né, que o candidato Lula venceu, nós sabemos disso. Então, se movimentar em defesa da democracia hoje, se a gente ainda tem dúvida, né, acho que a gente precisa entender que nunca, né, nunca antes, não vou dizer, mas com certeza significa nos movimentarmos pela vida de cada uma, de cada um e de todas nós, de todos nós, né? Eu peço desculpas, né, se me prolonguei, né, e abraço e beijo vocês com muito carinho e gratidão. Viva os encontros, gente. Antes de eu passar a palavra para o professor Wagner, eu fui tão rápido na introdução aqui da mesa, né, cara, do nosso tempo corrido, e a gente fala negrém, né, não sei se todo mundo sabe o que é negrém. Negrém, criado pela professora Terezinha e certificado pelo CNPq, é o Núcleo de Estudos de Trabalho, Gênero, Raça e Etnia, a partir do materialismo histórico dialético. É um núcleo que hoje tem o privilégio de estar ancorado em duas universidades. Inicialmente a Unirio e hoje já
está também na UF. Nós temos muitas produções, né? Estamos fazendo esforço para não produzir por produzir, mas para poder divulgar um conhecimento crítico, e você vai encontrar muita coisa nossa, né? A tecnologia é uma coisa boa, né? Quando ela é usada muito bem, né? Então, colocar Negrenho Unirio lá no YouTube, vocês vão encontrar várias palestras que o Negrenho promoveu e várias palestras sobre racismo. Então agora eu passo a palavra para o professor Wagner, nosso pesquisador do Negrenho. Obrigado, Ivan. Prazer estar à mesa mais uma vez com o professor Ivan Ducati. Prazer também estar aqui com a Lúcia. Estamos nos conhecendo hoje. A Teca, né, a Terezinha, colega de departamento aqui na nossa querida Unirio. E um prazer estar diante de todos vocês, né? Tem alunos das disciplinas que eu ministro, Introdução à Sociologia, show de bola, legal. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, né, sobre o racismo, discutir um pouco racismo na nossa sociedade contemporânea, e vinculado evidentemente ancorado evidentemente numa perspectiva marxista, né? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso falar de uma coincidência feliz, né, histórica, que é de estarmos hoje aqui reunidos nesta mesa para discutir este tema num dia onde a gente celebra 110 anos da Revolta da Chibata. Oba! 110 anos de uma das revoltas mais importantes da história do nosso país. Para quem não sabe, a Revolta da Chibata foi uma revolta organizada por negros, marinheiros, haviam brancos também, né? Mas sobretudo eram negros, pobres, marinheiros, que literalmente tomaram o poder, tomaram os principais navios da marinha, prenderam os oficiais nos seus próprios navios e redigiram um documento exigindo o fim das chibatas. Era 1910, ou seja, a escravidão já havia acabado há 22 anos. Havia, né, com o fim da escravidão, descido depois um pequeno decreto proibindo as chibatas, e depois se retornaram com as chibatas. Não só chibatas, eram comidas estragadas, eram socos, eram tortura, toda forma de tortura dentro do navio, né? Prisões, né? Corte do soldo, né? Dos vencimentos dos caras. Eles se organizaram, prenderam os oficiais, redigiram um manifesto, um conjunto de reivindicações. Uma delas, a central, era o fim das chibatas, e não satisfeitos, miraram os canhões para cá, para a sede do poder no Rio, e atiraram balas de canhões para cá. Botou a classe dominante, né, apavorada. O líder inconteste dessa revolta foi João Cândido. A classe dominante apavorada aceitou todas as reivindicações, mas ela é covarde. E aí, para nós também é uma lição. A classe dominante aqui no Brasil e na América Latina, ela é covarde. Ela é feroz com os de cima. Ela é pianinha com os de cima, e conosco ela é covarde e feroz. Ela depois botou todo mundo na prisão. Uma das prisões para onde parte dos marujos foram foi aqui na Ilha das Cobras, né? Aquela ilha que a gente vê ali na Bahia. Jogou cal na prisão para envenenar todos os marinheiros presos, só sobrou João Cândido. Não satisfeito com isso, né, puniu ele, retirou ele da marinha, e ele não conseguiu emprego em lugar nenhum, parar num hospital psiquiátrico. Uma das maiores lideranças da história do nosso país.
por isso eu queria pedir aqui, João Cândido, presente. Agora e sempre. João Cândido, presente. Agora e sempre. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. João Cândido. Essa é a nossa história, pessoal. Só uma palhinha, não querendo atrapalhar. Enquanto tivermos esses monumentos desses militares assassinos e tivermos um monumento de zumbi quase que escondido lá no final da Avenida Presidente Vargas, nós teremos a expressão de uma sociedade racista e covarde como antes. É isso. Porque assim, não é apenas derrubar os monumentos, isso não vai resolver o problema. Mas enquanto eles são expressões desses militares assassinos de alta patente, enquanto eles houver essa expressão, isso significa que nós estamos numa sociedade conivente com o medo que a professora Lúcia falou. E o medo é a arma do fascismo. Era isso. Não dava para deixar de falar isso. Perfeito. O mediador não podia falar. Não, ótimo. Pode sim. Pessoal, não podia deixar passar, né, essa data, acho uma feliz coincidência. E bom, peço desculpa para a Teca e para o Ivan, vou me repetir, já ouviram essa parte daquilo que eu vou falar em momentos anteriores, né, como na atividade da UF, mas porque eu acho que é importante, né, repisar esses temas no dia de hoje. Eu começo falando no livro, né, sobre a escravidão negra, não porque a escravidão negra, a nossa história tenha começado com a escravidão negra, né? A nossa história se confunde com a história da humanidade, né? As pesquisas hoje arqueológicas e históricas já comprovaram que a humanidade, o gênero o Homo sapiens, que é a espécie desse gênero, né? Somos nós, né? O homem que sabe, que pensa, surgiu no continente africano. Surgiu no continente africano sendo negro, com a cor da pele escura, com a textura do nosso cabelo. Eu até brinco, inclusive, olha, o nosso cabelo, que é chamado, né, desde a nossa tenridade como cabelo ruim, foi aquilo que garantiu a nossa singularidade enquanto espécie, Homo sapiens, né? Pensa, o tamanho do nosso cérebro, né? A própria composição do nosso cérebro, a preservação da nossa massa craniana foi garantida em grande parte por conta da textura do nosso cabelo, que bloqueava os raios solares. É o que a teoria da evolução explica, né? Do Charles Darwin. Então, assim, a história da humanidade se confunde com a história do povo negro. E o racismo, inclusive, apaga isso, porque parece que os primeiros seres humanos eram brancos, né? Eu fico sempre brincando assim, essa história de sempre embranquecer o Egito, que era uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. A Grécia bebeu, né, no legado egípcio em grande medida, mas há uma tendência permanente de embranquecimento nas telenovelas, no cinema. Isso faz parte de uma construção ampla, cultural, do racismo, de apagar a história da humanidade, mas não atinge somente a gente, atinge também os brancos. Porque na medida em que se apaga a origem da própria humanidade, a gente se perde um pouco enquanto gênero, né, humano. Bom, como eu falei, então a história do nosso povo ela não começa com a escravidão, mas a história do racismo começa com a escravidão. Porque com a escravidão negra nunca desapareceu, a rigor, desde que a humanidade atingiu um patamar de desenvolvimento das forças produtivas, com o desenvolvimento da agricultura, a gente começou um processo de escravização de outros seres humanos. A escravização na antiguidade, né, em diferentes modalidades, foi uma realidade que nunca desapareceu por completo. Na Idade Média havia escravidão também, né, mas a escravidão, como a gente conheceu com a escravidão negra, ela se ressurgiu com uma força avassaladora no quadro da acumulação capitalista, né, o que o Marx chama lá no Capital de acumulação primitiva do capitalismo. A escravidão ela cumpriu um papel fundamental
para o desenvolvimento do capitalismo, por dois aspectos, né? Pela produção de matéria-prima, extração de matéria-prima nas colônias, o algodão, os minérios, né? Pau-brasil, açúcar, café, e por um outro aspecto, através do fluxo de capital comercial vindo do tráfico negreiro, né? Do tráfico de negros escravizados. Então, o desenvolvimento das nações capitalistas na Europa se deu em grande medida apoiado também na escravidão. Liverpool, né, a Inglaterra, Liverpool, que era uma cidade portuária na Inglaterra, foi uma cidade que enriqueceu demais com o tráfico de negros escravizados. Isso está documentado num livro primoroso de um historiador negro de Trinidad e Tobago chamado Eric Williams. O livro é Capitalismo e Escravidão. Então, eu gosto sempre de lembrar isso porque a classe dominante apaga isso. As explicações sobre o enriquecimento da classe dominante são as mais fantasiosas possíveis, né? Ah, não, porque havia um grupo de pessoas que trabalhavam muito, se dedicavam, não guardavam, guardavam aquilo que ganhavam e reinvestiam, enquanto havia uma massa de vagabundos, né? Ou não, essas pessoas tinham grandes ideias, por isso tiveram grandes ideias, investiram em negócios e enriqueceram. É um conjunto de fábulas que, na verdade, apagam uma série de processos históricos concretos de violência, como a escravidão negra, como a colonização, com o extermínio da população indígena, o extermínio da flora, da fauna, né? O processo de expropriação de uma massa de camponeses dentro da própria Europa, ou seja, o capitalismo e seu desenvolvimento saiu jorrando sangue para tudo quanto é lado. Hoje, parte da classe dominante defende a propriedade, mas ela se tornou dominante violando o direito à propriedade e roubando terra para tudo quanto é lugar. A classe dominante fala em liberdade, mas escravizou milhões de negros vindos do continente africano. A classe dominante hoje fala em igualdade, mas retirou a humanidade de milhões dos nossos antepassados. Também retirou a humanidade de milhões de negros. Então, nós estamos falando de uma das, eu gosto de dizer isso, uma das classes sociais mais hipócritas, né, da história da humanidade e também irresponsável, né? Então, o racismo, esse é um aspecto pelo qual eu inicio o tema da escravidão, mas pelo um outro aspecto que é colocar, ordenar a relação entre racismo e escravidão. Não foi o racismo que produziu a escravidão negra, ao contrário, foi a escravidão negra que produziu o racismo, que impulsionou, que gerou a necessidade da classe dominante de dar algum tipo de explicação para esse processo. Essas explicações iniciais eram de fundo religioso, calcado na religião cristã. Deus fez de uns senhores, de tantos outros escravos, né? Os negros são frutos de uma maldição, a maldição filhos de Cã. Essas foram as primeiras grandes explicações racistas para o processo da escravidão. No Brasil, o segundo conjunto de explicações racistas, né, a Lúcia inclusive falou, é o ideal de branquitude, ideal de branqueamento, teoria do embranquecimento, variam as expressões, mas é um conjunto de teorias que vai seguindo, vai se desenvolvendo paralelo ao desenvolvimento das próprias ciências naturais, que é a ideia de que os brancos seriam uma raça superior e os negros uma raça inferior. O próprio conceito de raça vem de um biólogo chamado Linnaeus. Então, o conceito de raça é extraído do campo da biologia para tentar explicar a diferença étnica entre brancos e negros, e asiáticos também. Então, essa teoria do embranquecimento no Brasil, ela vai ser a principal justificativa racista em nosso país, vai durar até mais ou menos, ser dominante até 1930, 1940. Ela, grosso modo, de novo, dizia que os brancos eram superiores aos negros. Tudo aquilo que era positivo estava ligado ao polo do branco. Era mais racional, né? Era mais civilizado, o negro era sujo, pecaminoso, vagabundo, né? Bandido.
Esse ideal de embranquecimento, ele foi a ideologia dominante por muito tempo e dizia, e acoplava a raça à ideia de progresso. O Brasil, para dar certo, ele precisa se embranquecer. Vários teóricos se debruçaram sobre o tema da miscigenação para tentar entender. Uma parte deles dizia que a miscigenação deveria ser interrompida porque isso prejudicaria o desenvolvimento da população brasileira, porque haveria uma degeneração da população brasileira, porque no intercurso sexual entre brancos e negros, o que prevaleceria seriam os elementos negativos da população negra. Por isso, a degeneração, a população brasileira se enegreceria e se degeneraria, ou seja, jamais encontraria o rumo do progresso. Essa era uma das formulações dos ideólogos racistas do século XIX. Um outro ramo desses ideólogos racistas dizia o seguinte: não, a miscigenação é boa. É boa por quê? Porque o branco é superior ao negro. Na mistura entre essas raças, o que vai acontecer é a dominação dos elementos dos brancos sobre os dos negros. No intervalo de algumas gerações, a população brasileira vai se embranquecer por completo, porque o sangue do negro é mais fraco, em linhas gerais, né? Então a ideia é que a população brasileira, no intervalo de 3 a 4 gerações, se embranqueceria por completo, o que seria uma das condições para ingressarmos, né, no patamar das grandes nações, né, e progredirmos. Essa era uma ideologia profundamente racista e que ela estava de acordo com a própria relação social de produção que existia na época, a relação social de produção que era escravista, né? Os negros eram escravos, os brancos eram senhores. Então, essa ideologia dizia abertamente que era isso, os brancos eram superiores, os negros